Olá, turma do sétimo ano. A gente agora vai para o assunto de número 15, certo? Para fazer as atividades também de número 15 do Google Sala de Aula, certo? O nosso assunto agora continua sendo região norte. A gente já teve na aula 14, região norte, falando do espaço natural, certo? Agora a gente vai para a parte econômica e a construção do espaço geográfico. Vamos lá. Região norte, a construção de espaço geográfico da região norte. Então, logo de início, você já vê aqui, certo? No caso da agricultura, mineração, tá? Indústria, pecuária, certo? Um pouquinho da história da região norte, tá? Vários eram os grupos indígenas que habitavam as terras correspondentes à atual região norte. No entanto, isso foi mudando com a chegada dos europeus, que iniciaram a ocupação e exploração das áreas interessadas nas riquezas do território. Houve várias expedições na busca pelas chamadas drogas do sertão. Tá aqui, ó, raízes, sementes, amêndoas, tá? Cravo, canela, pimenta, cacau e a captura dos indígenas para tê-los como escravos, tá? No século XVIII, aí tivemos aqui o ciclo da borracha, tá? Tornou-se a principal atividade econômica, atraindo várias pessoas. Aí veio a seringueira, que é a árvore usada para a extração da borracha, nós estamos vendo aqui na imagem. Adaptou-se bastante ao clima e às condições naturais da área, sendo responsável até o século XIX pela atividade econômica desse território. Já no século XX, certo? Início do século XX, até os dias atuais, observa-se o desenvolvimento de outras atividades, como a extração da madeira, mineração. Aí nós vamos ter também a fronteira agrícola aqui, ó, onde começa a crescer da região centro-oeste, indo em direção à região norte, tá? Chamada de fronteira agrícola. Já a economia da região norte, baseia extrativismo mineral, vegetal, agropecuária e indústria. Nos últimos anos, houve um avanço considerável das áreas de extração mineral, na extração vegetal ilegal, principalmente na Amazônia, no Pará e na Rondônia. Então, nós vamos ter aqui, ó, Rondônia, extração de café, plantação de café, tá? Gás natural, Zona Franca de Manaus, vamos ver logo a seguir. Na região norte, possui intensos recursos minerais. A cassiterita, que extrai o alumínio, explorada desde 1958 em Rondônia. Por volta de 1967, foram descobertas na Serra do Carajás, no sudeste do Pará, grande jazida de minério de ferro. Está aqui, sudeste do Pará. Tá? Então, lá é extraído o manganês, o ouro, cassiterita, que está aqui em cima já, bauxita, níquel e cobre. E também vem a agropecuária, por sua vez, avança à medida que o desmatamento cresce. A área de devastação dão lugar a novas culturas e propriedades de criação de bovinos. Destaca-se o cultivo do café, soja, cacau, arroz, mandioca e milho. E aí nós vamos ter a Zona Franca de Manaus. Quanto à atividade industrial, Manaus e Belém, certo? Tem as maiores e mais sofisticados parques industriais do Brasil. A Zona Franca de Manaus reúne cerca de 500 indústrias diversificadas. Então, é as conhecidas indústrias maquiadoras. Vários países instalam suas indústrias aqui, como aqui não pagam imposto para importar e exportar, por isso chama Zona Franca, não tem impostos, certo? Mas gera muito emprego e aí circula a economia da região. A questão demográfica. Na região norte, assim como em toda a Amazônia, legal, houve um avanço no crescimento das áreas urbanas e, consequentemente, no contingente populacional, em decorrência dos projetos de integração e exploração da economia, implementados no final do século XX,
como o polo industrial de Manaus, ou seja, a Zona Franca de Manaus. Quando chegou às indústrias, as pessoas se deslocaram para trabalhar. Tais fatores contribuíram para a ampliação do número de cidades e a formação de novas vilas e povoados, que crescem aceleradamente, rapidamente, no que tange a população total. No censo demográfico do ano 2000, a população da região somava mais de 12 milhões de habitantes. Em um intervalo de 10 anos, esse número saltou para 15 anos, ou 15 milhões, mais de 15 milhões de habitantes. Certo? As metrópoles como Manaus, né? Tem Belém na região, pois são centros de fornecimento de produtos e serviços que não se encontram em outros lugares, além das políticas de incentivo à atividade industrial. Então, vocês viram aí um pouquinho sobre a economia e a demografia e a construção do espaço geográfico da região norte. Tá? Responda as questões lá do Google Sala de Aula, faça as atividades, leia, assista o vídeo, a apostila. Vou colocar a apostila lá no grupo do WhatsApp, em 3 formatos diferentes, o que melhor que você achar para ler, para estudar, e tire suas dúvidas no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau para vocês, bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima aula.